Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, graça e a paz do nosso bom Deus esteja com vocês em mais um dia. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar as Sagradas Escrituras até a você. Que você esteja aberto, com seus ouvidos atentos, o seu coração sensível para ouvir a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor fale com você poderosamente. Então somente estamos aqui para que Cristo cresça em nós e cada dia mais nos tornemos pessoas melhores umas com as outras, pessoas que fazem desse mundo um mundo melhor, e que Deus ele possa falar conosco. Que o Espírito Santo do Senhor, meus irmãos, ele me use para poder transmitir a vocês aquilo que é da vontade de Deus e não da minha, e que ele também dê compreendimento a vocês, para que nós possamos juntos e unidos sairmos daqui como homens e mulheres melhor. E eu quero ler para vocês um texto que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, Atos depois de João, capítulo 12, leremos do versículo 1 até o versículo 19. E o tema da nossa ministração de hoje é a arma mais poderosa deste mundo, a oração. Meus irmãos, a oração é a arma mais poderosa desse mundo. Quebra barreiras, quebra empecilhos. E vamos ver aqui nesse texto. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem tenciosamente, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessantemente a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas na porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Diz-lhes mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo para onde era o real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todos a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e orando. Quando ele bateu ao póstigo no portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistiu em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado, não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém. Meus irmãos, olha que coisa extraordinária. Olha que texto fantástico. O poder que a oração tem. E nós temos esse poder em nossas mãos. Pedro foi preso por Herodes. E Herodes colocou
4 escoltas de 4 sentinelas. 4, 8, 12, 16. 16 homens estavam incumbidos de simplesmente só vigiar aquele homem. Porém, a palavra do Senhor, ela fala aqui no versículo 3, que o que acontecia o quê? Perdão, versículo 3 não. Versículo 4. Tendo feito prender, lançou-lhe no cárcere. Entretanto, 4 escoltas o guardavam. Pedro, pois, estava guardado, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa Deus fez. Muitas das vezes, ontem na igreja, nós fomos confrontados a orar menos por nós e orarmos mais pelas pessoas. Houve um testemunho de um rapaz que se enveredou, que saiu dos caminhos de Deus e voltou. E eu achei algo bem interessante, porque ele agradeceu à igreja pelas orações, pelas pessoas não terem desistido dele. Eu não o conhecia, o conheci porque faz pouco tempo que eu estou nessa igreja, devido a uma mudança que eu tive na questão da minha vida. Então, eu achei algo bem interessante nessa questão, porque a igreja orava incessantemente por Pedro. E Deus ele faz o sobrenatural ali em Pedro. Ele faz com que aqueles homens caiam, adormeçam de sono. E olhem o seguinte, meus irmãos. Naquele período, no período romano, um soldado ele era responsável pela vida de um preso. Se o preso fugisse, ou se o preso morresse, sem passasse pelaquela tortura que eles queriam torturar, porque eles queriam mostrar ao povo que estavam torturando, que estavam matando, para que isso servisse como exemplo para aqueles que eram seus opositores. Então, os soldados eram responsáveis pela vida daquele homem. Se aquele homem viesse a desaparecer como Pedro desapareceu, aqueles 16 soldados eles iriam ser mortos. E você vê que no texto lá na frente ele fala que ele vai abrir um inquérito daqueles soldados para que aqueles soldados deem a sua versão. E Deus faz com que aqueles 16 soldados caiam de sono. Ele faz Pedro passar por aqueles homens e Pedro achando que aquilo era uma visão. Ele abre a porta do cárcere e Pedro sai. Meus irmãos, olha que poder tem a oração. A oração daqueles irmãos por Pedro, que já estava condenado à morte, fez com que movesse os céus e Deus mandasse o seu anjo para salvar aquele homem ali. O tema da minha pregação de hoje é a oração, a arma mais poderosa deste mundo. Essa arma, meus irmãos, ela está na minha mão, está nas suas. Nós não precisamos combater os nossos problemas simplesmente com pauladas, com lutas, travando, com armas, com qualquer outra coisa. Mas simplesmente nós fomos chamados para travarmos as nossas lutas em oração e esperar no Senhor. A palavra do Senhor ela diz que o homem planeja, mas Deus realiza. Nós planejamos tantas das coisas nos nossos dia a dias, mas se Deus não realizar, todas elas vão por água abaixo. E eu só tenho uma coisa a dizer para você, meu irmão e minha irmã. Tenha uma vida de oração. Tenha o hábito de orar. Como você tem o hábito de tomar banho, o hábito de se alimentar, o hábito de dormir. Tenha seus momentos de oração com Deus. Fale com Deus, porque Ele te escuta. Ele jamais fecha os seus ouvidos para qualquer um daqueles que o buscam. Então, se você está passando por situações difíceis, ore a Deus. Peça um auxílio. Se tem pessoas passando por situações difíceis na sua família, na sua vizinhança, onde quer, ore. Ore pelos nossos governantes para que Deus possa mover os seus corações. Ore por todo aquele que é investido de autoridade para que Deus dê sabedoria. Ore pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Ore pelos seus vizinhos. Ore por todos. Porque a oração ela tem poder. E a palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito poder nos seus efeitos. Imagina de tantas pessoas orando incessantemente contra isso. Ore pelas pessoas que saíram da presença de Deus. Intensifique suas orações também por você. E que Deus possa te abençoar e te dar esse desejo de estar orando e falando com o Senhor. Porque orar é tão somente falarmos com o Senhor, nos comunicarmos com Ele. Que Deus Ele te abençoe. Pai querido, amado, santo e eterno, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por tudo e por todas as coisas. Muito obrigado pelo teu poder, pelo teu carinho, pela tua graça. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos trazendo, meu Deus, para perto de Ti, para perto da Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. E nos guia, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Teu santo nome. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo. Pedir, meu Deus, que o Senhor nos ensine a fazer a Tua vontade, a andarmos juntos do Senhor. E que a Tua glória, meu Deus, ela seja derramada sobre nós, para que nós possamos
estarmos cheios da Tua presença e andarmos como Cristo pediu que nós devemos andar, o imitando e fazendo aquilo que Ele faz. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Quero te lembrar da ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Ide por todo este mundo e levai o Evangelho a toda criatura. Vamos povoar o mundo, vamos povoar o planeta com a palavra do Senhor. Senhor Jesus, Ele disse que o campo, o mundo é grande, porém os trabalhadores são poucos. Seja um desses trabalhadores que levam a graça, a paz, o amor e a justiça do Senhor. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.